que é o Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Eu quero você, reverentemente, convidar você a abrir a sua palavra. Tem alguma mãe aqui que está com um bebê recém-nascido? Tem alguma mãe aqui que está com um bebê de 6 meses? Não, né? É um grande desafio, irmãos, receber uma criança de 2 dias de nascido sobre a nossa responsabilidade. Nós precisamos muito da oração de vocês. Amém? Todos encontraram? O Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Mesmo assentados reverentemente, leiamos a palavra. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele o vô-lo conceda. Mais uma palavra de oração. Senhor, nós estamos aqui, e Deus, a Tua palavra está aberta. Nós somos pecadores e falhos, mas a Tua palavra é viva, poderosa e eficaz, Pai. Sopra com Teu poderoso Espírito Santo sobre nós, em cada palavra que será pronunciada, citada nesta noite. O Senhor possa falar ao meu coração, ao coração do nosso visitante, ao coração dos pastores e líderes nesta noite, de uma maneira sobrenatural, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, como se fosse e se fora a última vez que o Senhor me usaria, Senhor, aqui na terra. Encharca o meu coração, Senhor. Encharca o coração dessa igreja com compaixão. Encharca o coração dessa igreja com a visão de reino. Gera no coração dessa igreja uma visão eterna. Uma visão de que nós estamos trabalhando com vidas e com almas preciosas. E que o grito e a dor de uma criança, de um adolescente, de uma mulher, de um morador de rua, possa causar indignação no nosso coração, uma santa indignação. Gera essa santa indignação nessa igreja. Ó, soberano Senhor, toma todo lugar de habitação, todo lugar deste tempo, cada espaço, os corações, desde o menor ao maior, o mais novo ao mais velho. Espírito Santo, tenha liberdade, Senhor, fala aos nossos corações, vivifica, Senhor, esta palavra, Senhor. Nós clamamos no nome poderoso de Jesus. Não permita que nós possamos sair daqui da mesma forma como entramos. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos responder a esta palavra com o sim, amém. Ó Deus, toma o coração do nosso visitante, toma o coração dos pastores e líderes aqui, toma o coração do pastor Wellington, Senhor, e fala ao nosso coração, pois nós te pedimos no nome poderoso de Jesus. Todos digam amém. Amados irmãos, visitantes, embora o chamado para a igreja é algo especial, nós devemos considerar um privilégio de ser escolhido por Jesus para a realização dessa missão tão nobre, que é produzir frutos. Agora, a pergunta é, nós já estamos nessa série de trabalhar nas campanhas de missões estaduais desde 2022, 23, 24 e agora 25. Existe algumas estatísticas que falam que dos 246 municípios do estado, nós temos apenas 96 municípios que têm a presença de igreja batista. Mais de 113 municípios não têm a presença de nenhuma igreja batista. E das 90 ou das 100 igrejas que nós temos no nosso estado, entre igrejas e congregações,
a maioria dessas igrejas não tem mais do que 100 membros. A maioria, irmãos. Esses dados e esses números é para beliscar a minha e a sua consciência. Por que que as nossas igrejas não estão avançando? É a primeira pergunta. A segunda pergunta: por que que nós não estamos produzindo fruto, já que nós fomos chamados e designados? Nós cantamos aqui nesta noite que nós fomos designados para produzir frutos, frutos que permaneçam. Por que nós não estamos produzindo frutos, já que fomos chamados para isso? É uma outra pergunta. Uma outra pergunta que quero deixar ao introduzir esta reflexão: como mudar esta realidade de inoperância e de relevância, ou talvez de apatia, que nossas igrejas estão vivendo, irmãos? Talvez esse não é o caso dessa igreja, mas eu estou rodando o estado desde 2022, rodando o estado, e eu tenho visto, irmãos, essa não é a realidade dessa igreja, porque essa igreja aqui é uma igreja que está focada no reino e que está com o olhar para fora das quatro paredes da igreja, amém? Mas igrejas inoperantes, irrelevantes, apáticas, anêmicas, como mudar isso? Nós precisamos entender que a igreja não é coadjuvante no lugar onde ela está. Ela é protagonista da mudança e da transformação. Amém, irmãos? Irmãos, essa igreja está estabelecida neste lugar, e este lugar tem que ser impactado. Se já tem sido impactado, amém, glória a Deus. Mas essa igreja tem que ser relevante no contorno aonde ela está, no lugar onde ela está. De maneira que se essa igreja saísse daqui, ela ia fazer muita falta. Vai fazer falta essa igreja sair daqui, porque essa igreja está aqui como um farol, essa igreja está aqui como um canal, um instrumento poderoso das mãos de Deus, na mão de Deus. Essa igreja está aqui, e os discípulos de Jesus que aqui estão, são sal e luz da terra, luz do mundo, sal da terra e luz do mundo, amém? Então, a nossa campanha é frutos que permaneçam. Como produzir frutos que permaneçam? Esta também é uma pergunta, e eu quero responder isso com 5 tópicos aqui na minha reflexão. E se a gente conseguir mostrar 2 fotos desse slide depois, eu não sei, eu vou pedir para o irmão. Primeira coisa, então, se você é daquelas pessoas que gosta de anotar, a primeira coisa para produzir frutos que permaneçam é reconhecer que foi uma escolha divina, amém? Primeiro passo é internalizar a iniciativa de Deus. Ele que iniciou o relacionamento, Ele que teve a iniciativa. Não fomos nós que o escolhemos, mas Ele que nos amou primeiro e nos chamou para si, amém? Esta consciência, ela gera em mim e em você humildade. Nós fomos escolhidos, amados irmãos. Isso deve gerar essa consciência de humildade e gratidão, que é fundamental para uma vida frutífera. A escolha de Jesus, minha e sua, ela não está baseada no mérito. Você não tem mérito nenhum nessa escolha. Você foi escolhido porque Ele te amou primeiro, e Ele te escolheu e te designou para esta obra tão importante. Amados irmãos, a escolha de Jesus não está baseada no mérito, mas na graça que nos liberta da autossuficiência e nos impulsiona a depender dEle em tudo que nós formos fazer. É um privilégio, irmãos, por causa dos projetos sociais desde o Amazonas, onde eu vivi e trabalhei, gastei a minha vida ali durante o tempo que eu estava lá, assim como eu estou gastando os meus dias e a minha vida ali em Caldas Novas, em prol do reino e do avanço da obra de Deus.
Muitas pessoas no campo político, por causa das ações sociais que a igreja realiza, as pessoas chegam para mim e falam: pastor, você não quer ser vereador, você não quer ser político, você não quer ser o meu vice, você não quer ser prefeito? Eu falo para eles as mesmas palavras. Alguns que chamam eu para ser vice, eu falo assim: por que você me chama para ser vice? Por que você não chama para ser prefeito? Vice não manda nada, né, irmãos? Mas eu respondo com as palavras de Billy Graham, quando chamaram Billy Graham para ser o presidente dos Estados Unidos: vocês querem me rebaixar, eu sou embaixador do Rei do Universo, do Senhor dos Senhores, o soberano Senhor. Amém? Oh, irmãos, vocês foram escolhidos para fazer parte dessa obra. Nesta noite eu vim aqui para te dizer: você é escolhido. Você é escolhido para frutificar. Você é escolhida para frutificar. Tenha isso como um privilégio, como gratidão. Não tenha privilégio de ser chamado para ser secretário de Estado, ministro, vereador ou qualquer coisa que seja relevante. Nada contra isso. Talvez nós possamos ter um vereador, um deputado. Eu relaciono com vereadores, deputados. Deputados mandam emenda para o Lar Batista. Vereadores mandam emenda para lá. Isso é legal. Nós não queremos nada com envolvimento político. No Lar Batista tem uma cláusula que, se algum membro da diretoria se envolver com questões políticas, ele tem que ser banido da associação. Ele não pode participar da associação. Oh, amados irmãos, mas que privilégio. Se nós quisermos produzir frutos que permaneçam, a primeira coisa, entender que isso foi uma escolha divina. Não é porque eu sou melhor ou porque você é melhor, é porque Ele nos amou e Ele nos escolheu. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Amém? Oh, irmãos, isso enche-me de coragem, isso me enche de ousadia e, sobretudo, de gratidão. Sabe por quê? Eu tenho falado aonde eu tenho estado. Se tem uma coisa, jovens, vocês que estão aqui, estão sonhando com a universidade, com cursos superiores, ser médico, ser odontólogo, ser professor, ser engenheiro, ser arquiteto, eu não sei, ser profissionais da IA, da inteligência artificial, nada contra isso, sonhe isso, deseje ser isso, mas, amados irmãos, nós temos que entender que este privilégio de ser chamado por Deus para fazer aquilo que Deus está fazendo aqui na terra nesses dias. Não queira ficar de fora daquilo que Deus está fazendo na terra. Não queira ficar de fora daquilo que Deus está fazendo no Garavelo nesses dias. Não fique de fora. Sinta privilegiado, porque foi Ele que te chamou e que te escolheu. E se você é visitante e está aqui nesta noite, você também está sendo chamado para fazer parte dessas fileiras. Segunda coisa, nós fomos escolhidos por Ele, mas para ir e dar fruto. Jesus nos designou para ir. Isso significa que tem movimento, tem ação. Nós precisamos sair da zona de conforto e testemunhar do seu amor e da sua verdade ao mundo. Sabe, quando o pastor Ilquias falou e ouviu o grito daquela menina lá 12 anos atrás, não foi fácil. Não foi fácil. A primeira igreja batista, para manter o Lar Batista no primeiro ano, ela gastou 70 mil do cofre da igreja e das ofertas da igreja para colocar aquele abrigo para funcionar. Hoje, para aquele abrigo funcionar, por mês se gasta 60 mil para manter 20 profissionais, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, motoristas, cozinheiros, cuidadores, para cuidar dos órfãos, para cuidar dos vulneráveis. E esta é uma obra que o Senhor chamou, não somente a Igreja Batista de Caldas Novas, mas Deus está chamando essa igreja para fazer parte dessa obra. Oh, amados irmãos, para ir e dar fruto, eu preciso sair da zona de conforto, eu preciso sair desta zona de acomodação e testemunhar do seu amor e da sua vontade. Dar fruto significa produzir resultados que glorificam a Deus. Como um fruto
frutos do Espírito, citado em Gálatas capítulo 22, 23, os frutos do Espírito Santo. Sabe, eu disse para o pastor Wellington, quando nós estávamos orando, antes de subir aqui, irmãos, nós somos o povo santo, amém, irmãos? Diz o apóstolo Pedro que nós somos a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado das trevas para anunciar a sua maravilhosa luz. Eu e você somos povo santo de Deus, irmãos. Você é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, um jovem santo, um adolescente santo. Nós somos um povo do sagrado e nós não podemos conviver com o profano sem força de resgatá-los, sem força de redimi-los, um sal que não salga, uma luz que não brilha. Não! Como igreja, nós vamos frutificar e os nossos frutos vão permanecer e vão glorificar o nome do Senhor. Amém, igreja? Oh, amados irmãos, adolescentes, eu gostaria de ser um mosquito para ver você na universidade a partir da semana que vem, lá na sua escola, no seu trabalho. Eu gostaria de ser. Você vai sair daqui incendiado, você vai sair daqui movido pelo Espírito Santo, para que você seja testemunha de Cristo, aonde quer que você esteja. Um dos pilares da campanha de missões estaduais esse ano é baseado na grande comissão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, batizando e ensinando eles a fazer as mesmas coisas, conforme a palavra do Senhor nos diz. Primeiro, reconhecer que somos escolhidos. Segundo, nós fomos chamados e designados para ir e dar frutos. Vidas transformadas pelo Evangelho e as boas obras que beneficiam o próximo produzem frutos que glorificam a Deus. Terceira coisa, o texto que nós lemos, além de sabermos que fomos escolhidos pelo Senhor, além de sabermos que fomos escolhidos pelo Senhor, também, e de que nós fomos designados para dar fruto, a terceira coisa, nós precisamos priorizar a permanência. O objetivo não é apenas dar fruto. Veja você, o Evangelho de João, capítulo 15, verso 4, 5 e 7. Olha o que diz a palavra, Evangelho de João, capítulo 15, verso 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerdes em mim. Verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Verso 7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês pedirão o que quiserdes e será concedido. Terceira coisa, nós devemos priorizar a permanência, amados irmãos, visitantes, caros amigos, nessa noite. O objetivo não é apenas dar fruto, mas um fruto que permaneça. E isso exige intencionalidade, perseverança, investimento de tempo a longo prazo. É preciso cultivar os frutos com cuidado, protegendo-os das influências negativas e nutrindo-os com a palavra de Deus e a oração. E a permanência do fruto está diretamente ligada com a nossa permanência em Cristo. Eu queria mostrar uma foto daquele slide, onde nós vamos ter uma família com um adolescente ali. Vê se você consegue encontrar. Esta aí. Amados irmãos, quando eu falo para vocês que nós temos que perseverar, nós temos que persistir, nós temos que investir tempo, gastar tempo com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Esse garoto que está aqui de camisa verde ao meu lado, esse menino, ele já tinha passado por 5 famílias. Ele ia para uma família e ele era devolvido.
Ele ia para a família, para uma tia, para uma madrinha ou para um primo, porque os pais dele, pai e mãe, dependentes químicos, não se reabilitaram e não se recuperou. Os pais perderam a guarda dele, porque a justiça insistiu com ele. Mas esse menino então já estava no abrigo e ele já tinha ido e voltado várias vezes. Nós não desistimos dele, porque o amor de Cristo nos constrange. E nós insistimos com ele. Esse menino, ele, na escola, a escola não queria ver ele mais. Eles já tinham jogado a toalha com ele, mas o Lar Batista não tinha jogado a toalha, porque Cristo não tinha jogado a toalha com aquele menino. Amém? Esse menino, ele juntava com as outras crianças menores do que ele, e ele tentava fazer rota de fuga para fugir do Lar Batista. Embora seja um lugar muito bom, é maravilhoso, mas não é a família, não é o lugar. E ele reunia com criancinhas de 5 anos abaixo dele, e ele queria fugir. O que acontece? Quando ele fez 10 anos, ele estava no abrigo, e aí esse casal que está aí ao lado dele, estava na fila de adoção para adotar uma criança até 5 anos de idade, um bebê. E aí eles foram visitar o abrigo, e quando eles chegaram lá, eu expliquei para eles, olha, tem um menino destituído, mas ele não está no perfil de vocês. A pessoa entra no abrigo, mas não fala que vai adotar, que é adotante. Eles entram como se fosse visitar todas as crianças ou estivesse visitando o abrigo. Então eu orei com eles, eles entraram para o abrigo e ao final eles tiveram um momento que eles oraram junto. Eu tenho uma foto em que os 3 estão com 3 cadeiras como essa, de mãos dadas, orando. Eles voltam para dentro da administração e em lágrimas eles dizem a seguinte palavra: pastor, esse menino é o nosso filho. Irmãos, o dia que ele estava completando 10 anos de vida, ele acordou de madrugada. Quando eu cheguei logo cedo para tomar café no Lar Batista, ele disse: pastor, o meu coração parece que estava rasgando nesta noite. Sabe por quê? Eu entendi que o Espírito Santo já estava preparando ele para uma nova família. E ele tinha memorizado o Salmo 68, verso 4 e 5. Pai de órfãos, juiz das viúvas, esse é Deus em sua santa morada. Amém? Naquele dia, um menino que era órfão de pai vivo, ganhou um pai, uma mãe, e de quebra, eles queriam voltar, porque era o aniversário dele, e eles queriam voltar no abrigo com um bolo e comemorar com ele. Olha só agora o que Deus fez. O pai dele estava fazendo aniversário no mesmo dia que ele. Eu não torço para time nenhum de futebol. Eu não sei se você torce, mas o pai dele torcia para o Flamengo, pastor Wellington. O pai torcia para o Flamengo e ele também torcia para o Flamengo. O menino gosta de violino, o pai gosta de violino. Naquele dia, o órfão ganha uma mãe, um pai e um avô no mesmo dia. Amém, irmãos? Porque nós permanecemos, porque nós insistimos, nós não desistimos daquele menino. Produzir frutos que permaneçam, nós vamos ter que perseverar. Nós vamos andar 1 milha, nós vamos andar 2, e quantas milhas forem preciso para resgatar uma alma que vale mais do que o mundo. Amém, irmãos? Esse menino, depois de adotado nessa família, eu volto na casa dele. Meninos, mais ou menos da idade desse menino. Como é que está o meu tempo? Eu tenho quantos minutos aí? Eu estou no 3º ponto, vou entrar no 4º. Só falta 2 pontos, irmãos. Segura aí que a gente já vai caminhar para a conclusão. Nós temos que orar, nós temos que fazer algumas coisas aqui nessa noite. Qual a resposta que você vai dar para o Espírito Santo nessa noite, diante desse convite, desse desafio? Sabe, eu voltei então, quando eu cheguei naquela casa, com 6 meses que ele estava adotado, pessoal, eu falei: qual é a coisa que você mais gosta aqui nessa casa? Ele me pegou como se fosse você, pela minha mão, me levou no quarto e disse: pastor, porque muitas crianças que vão para o abrigo, eles não têm um quarto só para eles, eles não têm uma cama só para eles, alguns nem cama têm. Teve uma família que 8 filhos de uma mesma mulher
foi abrigado no abrigo. Eles moravam em 2 cômodos, com 9 filhos, desde criancinhas pequeninas. Então, muitas crianças que vão para o abrigo não têm nenhum quarto. E aí, naquela noite, ele pega em minhas mãos e leva no quarto e fala: pastor, aqui eu tenho um quarto só para mim. Eu tenho um guarda-roupa só para mim. Eu tenho uma mesa, uma escrivania no quarto, com um computador só para mim estudar. E sabe, pastor, tem algo mais importante. Todos os dias, à noite, antes de dormir, o meu pai e a minha mãe vêm aqui e me dão um beijo de boa noite e diz: boa noite, meu filho, durma com Deus, o papai e a mamãe estavam aqui. Oh, amados irmãos, tudo que aquele menino precisava era de um lar para chamar de seu, um lugar de pertencimento, uma família para chamar de sua. Aquele menino que não queria que a escola não queria ver ele nem pintado. No final daquele ano, eu fui convidado para a formatura dele na escola. Só o primeiro ano que ele foi adotado. Quando eu cheguei na escola, ele foi homenageado como o melhor aluno da escola naquele ano, irmãos. Porque a igreja decidiu ouvir o grito daquela criança. Porque a igreja ouviu o grito daquela menina lá atrás. Porque a igreja está aqui para ouvir o grito dessa geração e das crianças, adolescentes, mulheres, moradores de rua que estão aí fora. Oh, amados irmãos, que o Senhor gere no meu e no seu coração compaixão, de maneira tal que nós possamos andar pelo bairro e nós possamos sentir compaixão das pessoas como almas que precisam do grande e imenso amor de Deus. Amém? Quarta coisa, se nós quisermos produzir frutos que permaneçam, além de reconhecer que essa é uma escolha divina, nós fomos chamados para produzir frutos, nós devemos priorizar a permanência. Quando você permanece em Cristo, você permanece na igreja. Quando você permanece na igreja, você estará envolvido nos projetos sociais, nas campanhas de missões, nos alvos que essa igreja tem estabelecido, desde o menor até o maior, porque você permanece em Cristo. E em quarto lugar, se quisermos produzir frutos que permaneçam, nós devemos entender que nós temos que voltar para o lugar, que é o lugar onde nós não deveríamos ter saído, que é o altar da oração, pastor Wellington. Nós precisamos voltar a orar. Deus está à procura de homens, mulheres, jovens e crianças que oram a Deus. Diz o texto que nós lemos do Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, Jesus nos garante que se nós pedirmos ao Pai em seu nome, Ele nos concederá. A oração é o canal da comunicação com Deus, é o meio pelo qual nós recebemos força, sabedoria e direção para cumprir o seu propósito e o seu chamado. Para produzir frutos que permaneçam, nós devemos voltar para o altar e o lugar da oração. Lá em Caldas Novas nós chamamos de o porão da oração. Durante muitos anos eu liderei um movimento chamado de 24 horas de oração. A igreja abria suas portas 6 horas da manhã, só fechava 6 horas da manhã no outro dia. De hora em hora tinha alguém orando por aquela cidade. Deus tem trazido um grande avivamento e um grande depósito de transformação e mudança de vida por causa do grande depósito de oração que as igrejas batistas e as demais igrejas estão fazendo em Caldas Novas. E eu quero encorajar você a vir para o altar da oração. A oração é esse canal de comunicação que nós temos com o nosso Pai, onde nós recebemos força, sabedoria, direção para cumprir o seu propósito. Orar em nome de Jesus significa orar de acordo com sua vontade, buscando a sua glória e confiando em sua intercessão. Eu quero mostrar mais uma foto. Essa foto eu acho que eu não vou voltar nela. Deixa parar nessa foto, eu esqueci de falar. Ali ele, lá no lar, aqui adotado com uns 10 anos, e depois de 11 anos, trabalhando no lar batista, há 2 semanas atrás, aquela foto ali, eu fui homenageado como cidadão caldasnovense. Eu recebi o título de cidadão caldasnovense. E quem estava na
primeira ou segunda fileira da Câmara Municipal para honrar e para dizer: você é especial, obrigado porque você não desistiu de mim. Lá estava o Arthur para me abraçar e para dizer: você ressignificou a história da minha vida. Ele sabe que não sou eu, não é o Lar Batista, mas é Cristo Jesus. Esse menino é batizado, ele toca violino. Então, toda honra e glória ao Senhor. Quando nós permanecemos e quando nós obedecemos ao chamado do Senhor, nós vamos produzir frutos que permaneçam. Ele entrou ainda com 6 anos, foi adotado com 10, com 16 anos depois, eu tenho acompanhado a sua história, lá estava ele para me abraçar. Pode passar, eu quero agora falar de oração. Tem uma foto aí que tem um menininho na escola. Essa foto. Vocês lembram quando eu falei que o pastor Ilquias, quando fundou o abrigo, ele falou que ele não ia dar aquilo que ele não daria para os nossos filhos. Sabe, amados irmãos, quando nós falamos desse ponto, porque Jesus no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, ele diz que quando nós orarmos em nome dele ao Pai, tudo que nós pedirmos, ele vai nos conceder segundo o seu propósito e a sua vontade. Amém? Esse garotinho, ele foi acolhido no Lar Batista, 3 anos de idade. Ele foi encontrado debaixo de uma marquise de uma igreja, num dia de chuva, com o seu irmão de 1 ano e 6 meses, e o seu pai jogado, alcoolizado, deitado na marquise. O pai dele usava ele para pedir dinheiro, porque ele é muito bonito, esse menino. Ele era conhecido, não está gravando, como Frank o Bonitão, olhos verdes, lindo ele, cativante esse menino. E o pai usava ele para pedir dinheiro, para bancar o seu vício. Mas naquele dia, embriagado, ele tombou e o conselho tutelar encontrou então o Frank, de 3 anos, com o seu irmãozinho de 1 ano e 6 meses. Ele foi abrigado no Lar Batista, ficou conosco lá mais de 1 ano. Mas o Frank tinha uma coisa, como eu disse para vocês, tudo que as crianças fazem no Lar Batista, numa casa, elas fazem no Lar Batista. Se eles tiverem que ir para a escola, nós temos que levar, se tiver que ir para o hospital. E aí, o Frank, ele era 3 anos, e aí as adolescentes e os outros maiorzinhos iam para a escola. E o Frank não ia, pastor Huerto. Sabe o que acontecia? Ele começava a chorar, porque ele queria ir para a escola, 3 anos de idade. E eu não sei se aqui em Goiânia, ou aqui no Garavelo, tem um problema com vaga em creche. Tem, irmãos? Tem? É difícil conseguir uma vaga na creche? E aí, nesse ponto, que é o 4º ponto, eu estou falando sobre a oração em nome de Jesus, vai nos levar a produzir frutos que permaneçam, amém? E aí eu comecei a orar com o Frank. Todo mundo ia embora, eu dobrava o joelho num sofá, e ele pequenininho, ele não precisava dobrar o joelho, ele vinha e colocava a cabecinha, e ele falava: papai do céu, eu quero uma escola, eu quero ir para a escola. E eu: Senhor, abre porta de uma escola. Foi 2 semanas orando, irmãos, todos os dias, pastor, orando com o Frank. Ao final da 2ª semana, eu recebo uma ligação de uma das melhores escolas de Caldas Novas, que tinha construído uma creche particular, que para frequentar aquela creche, é um salário mínimo para frequentar aquela creche. Uma escola particular. E aí, a diretora da escola falou assim: eu fiquei sabendo que tem uma criança aí que está querendo frequentar a creche. Eu vou pagar todos os estudos dele enquanto ele estiver no Lar Batista. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é o Deus que ouve oração, irmãos. Ouviu a oração do Frank, porque ele sabe, ele vê o pastor e os diretores do Lar Batista orando e clamando a Deus: Senhor, envia mantenedores, envia, Senhor, pessoas que vão orar, pessoas que vão sustentar essa obra. Ele vê a gente fazendo isso, e porque o exemplo arrasta, as palavras podem convencer, mas o exemplo arrasta. Aquele menino então creu, e Deus ouviu a oração dele. Amém, irmãos? Sabe, quando eu disse para vocês que o pastor Ilquias lá atrás falou: nós não vamos dar para os nossos filhos aquilo que nós não damos para os nossos filhos. Aquela menina que está ajoelhada ali, ao lado dele,
estudava na mesma escola, só que na escola, que é a dona da creche, é a minha filha, caçula, pequenininha, irmãos, que também foi ensinada que Deus é o Deus que ouve a oração, e ela viu isso dentro de casa. Desde pequenininho, talvez da idade do Frank, a Samara dizia: papai, eu quero ser cientista. Amém, irmãos? Tem alguém aqui que quer ser cientista? Dos jovens aqui? Tem? Hã? Amém? Como é que é o seu nome? Davi? O Davi quer ser cientista. A Samara, desde a sua idade, ela falava: papai, quando eu crescer eu vou ser cientista. E ela orava, e ela estudava, assim como o Frank orou para um dia Deus abrir uma porta para ela. Sabe, ela tinha um lema: Davi, eu vou tentar, eu não vou desistir, eu vou conseguir. Amém? Eu vou tentar, eu não vou desistir, eu vou conseguir. No ano passado, Samara Luiza fez o Enem, apresentou as suas notas, participou de uma entrevista, mandou uma carta para uma universidade em São Paulo, e ela foi aprovada com tudo pago. Ela está fazendo, com 17 anos de idade, ela está cursando uma das melhores universidades no estado de São Paulo, com tudo pago pelo governo, para ser uma cientista do Brasil, irmãos. Porque os nossos filhos, as pessoas com quem nós estamos lidando nos projetos sociais, nós não estamos fazendo assistencialismo, nós não estamos dando apenas cestas básicas, nós não estamos dando roupas, alimentos, não, nós estamos dando o poder de Deus para transformar o Evangelho. Nós estamos dando a ferramenta e a arma mais poderosa para transformar o ser humano, que é a palavra de Deus. Nós estamos ensinando princípios poderosos que vão levar essas crianças não apenas para universidades, mas eles irão para a eternidade com Cristo Jesus. Amém, irmãos? É para este lugar que eu estou te convidando a fazer parte nesta noite. Amém, irmãos? Você está comigo nesta noite? Amém? E eu quero encerrar, né, pastor? O meu tempo já foi. Agora. Oh, Senhor, tenha misericórdia de mim. Se nós quisermos produzir frutos que permaneçam, nós devemos viver em obediência e amor. Diz o texto da palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 15, olha o verso 10 e o verso 12. Se vocês obedecerem os meus mandamentos e permanecerem no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do Pai, e em seu amor permaneço. O verso 12, o meu mandamento é este, que amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Para produzir frutos que permaneçam, nós temos que também viver em obediência e amor. A frutificação duradoura é resultado de uma vida de obediência aos mandamentos de Jesus e do amor de Deus ao próximo. Evangelho de João, capítulo 15, verso 10 e 12. Obedecer a Jesus demonstra que o amamos de verdade. E o amor é a motivação para servir e abençoar os outros. Uma vida de obediência e amor é um testemunho poderoso do Evangelho que atrai os outros para Cristo. Amados irmãos, eu quero concluir e encerrar aqui nesse ponto. Mas antes eu quero contar uma última história para vocês que eu vivi lá no Lar Batista. Você viu esse texto que nós acabamos de ler? No Evangelho de João, capítulo 15, verso 12, o meu mandamento é este, que amem uns aos outros como eu amei. Obediência a Deus, aos mandamentos e amar ao próximo. Amados irmãos, quando nós somos confrontados quando nós contactamos com pessoas, quando nós interagimos e relacionamos com pessoas, e tem uma maneira que nós tocamos as pessoas de uma maneira especial, que é a maneira que nós tocamos com a compaixão e o amor de Cristo. Quando você toca o coração, quando você toca em uma pessoa com compaixão, movida pelo grande amor de Deus, de Cristo Jesus, você toca não apenas naquela criança ou naquele adolescente, você toca em toda a família. Amém, irmãos? Eu já tenho visto
famílias inteiras serem salvas, porque nós acolhemos a criança, nós cuidamos da criança, cuidamos do bebê. E eu não sei qual é a sua profissão, talvez nós estamos aqui, nós temos pedagogos aqui, levante a sua mão, amém? Pedagogos, amém. Nós temos engenheiro aqui, nós temos pedreiros, amém. Nós temos psicólogos aqui, nós temos, amém, cozinheiros, advogados. Tem outra profissão que eu não falei, você fala a sua profissão aí, fala uma profissão que eu não falei. Músico, nós temos músico, nós temos várias profissões aqui. Não importa o que você é, mas se o que você é, se você tão somente colocar isso nas mãos do Senhor e deixar Deus, através do Espírito Santo, você vai ser usado para tocar nas pessoas de maneira sobrenatural. Amados irmãos visitantes, acho que uns 2 anos atrás, uma voluntária pediu para voluntariar-se no Lar Batista um dia. E ela, então, ela foi lá e ela pediu para cozinhar. E ela foi, ela fez o café da manhã, ela fez o almoço, ela fez o lanche da tarde e ela fez o jantar. Ao final daquele dia, irmã, quando aquela voluntária terminou, ela chega para mim e fala: Pastor Wesley, eu não vim aqui para cozinhar, apesar que ela cozinhou e deu o seu melhor na cozinha. Mas aquela mulher, eu não sabia, ela era uma pedagoga com alta qualificação. Ela estava trabalhando em uma outra área sem ser o da pedagogia. Mas ela disse: Deus me trouxe aqui, porque ela viu uma situação no Lar Batista. Uma menina com 10 anos de idade, que estava na 4ª série, não sabia ler e nem escrever. E ela então olha para mim e fala: Pastor, eu vim aqui para mudar a realidade dessa menina. Aquela mulher, aquela pedagoga que foi para cozinhar, irmãos, ela andou 8 meses, quase 1 ano, com aquela menina, alfabetizando ela, 2 vezes por semana à noite, indo no Lar Batista, trabalhava o dia todo no seu trabalho, mas à noite ela ia para dar aula para aquela menina, de maneira tal que ao final de 1 ano ou 8 meses, aquela menina que não sabia ler e escrever, recebe a notícia que ela ia embora do Lar Batista. A juíza falou que tinha saído a sentença e ela ia voltar para a sua família. E ela chega e ela escreve uma cartinha, irmãos, 4ª série, analfabeta, não sabia ler e escrever. E ela escreve uma cartinha e ela entra na administração, pede licença e fala: Pastor, eu queria deixar uma lembrança com o Senhor. Uma cartinha feita com muito carinho, coraçõezinhos desenhados, e para você, Pastor Wesley, escrito com a letrinha daquela adolescente. Eu abri aquela carta, tinha poucas palavras ali, mas as poucas palavras que aquela menina escreveu eram essas: muito obrigado, Pastor Wesley, porque o Senhor tatuou a palavra de Cristo no meu coração. Oh, irmãos, quando nós tocamos nas pessoas com o amor de Cristo, nós tocamos na alma, nós tocamos para a eternidade, e nós tocamos nas famílias dessas crianças e adolescentes. Eu não sei o que você vai responder nesta noite, aquilo que o Espírito Santo está dizendo para você. Frutos que permaneçam estão diante de mim, estão diante de vocês. Qual a resposta que você vai dar ao grito desta geração? Qual a resposta que você vai dar para esse breve, pequeno sermão com palavras simples?
Mas qual a resposta que você vai dar para o Espírito Santo diante desta palavra? Qual é a sua profissão? Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Existem projetos nesta igreja. Se não estão aqui, estão na sua vida, no seu armário, na sua gaveta ou no seu coração, e que precisam ser materializados, vir à existência. Qual é a resposta que você vai dar nesta noite? Curve a sua face. Quero convidar o pastor Wellington aqui. Em resumo, irmãos, quando nós tocamos com amor na vida de uma criança, de um adulto, nós tocamos para a eternidade. Dar frutos que permaneçam é um privilégio e uma responsabilidade que recebemos do Senhor ao sermos escolhidos por Jesus. Requer reconhecer a iniciativa dele, ir e produzir frutos, resultados que glorificam a Deus, priorizar a permanência e orar em seu nome e viver em obediência e em amor. Amados irmãos, visitantes, trabalhemos, amados irmãos, juntos, firmemente arraigados na crença de que a chegada do reino de Deus em qualquer lugar transforma a realidade muito mais do que provoca experiências místicas individuais. Tendo a revelação de que a igreja é o único organismo capaz de ministrar as necessidades integrais do homem, e que o evangelho é o poder que vem do alto, não a autoajuda, mas o evangelho é o poder do alto para a transformação de indivíduos, famílias, comunidades, cidades e nação. Que resposta você vai dar a esta palavra nesta noite? Se tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus, nós queremos dizer, o Senhor te chama para dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer parte desse time, eu quero fazer parte dessa igreja que foi escolhida e chamada pelo Senhor. Se tem alguém nessa noite ainda que não aceitou Jesus e quer fazê-lo nessa noite, levante uma de suas mãos, eu quero orar com você. Aí onde você está, se você ainda não tomou essa decisão, hoje pode ser noite de salvação para você. Eu não vou demorar, mas o Senhor te chama para fazer parte desse time. O segundo convite que eu quero fazer nesta noite é para você que está aqui e tem sido incomodado por esta palavra. O Espírito Santo falou que você não vai mais ficar na procrastinação, na sonolência, na dormência ou na apatia. Deus vai usar você. Você não sabe aonde, mas Deus vai te usar. Se você é esta pessoa que quer colocar o seu dom, o seu talento para, com Jesus, tocar pessoas de maneira diferente, eu quero convidar você a se colocar de pé. Se você sentir vontade, liberdade, depois eu vou passar o microfone para o pastor Wellington. Se você quer sair do seu lugar e vir aqui à frente e dizer: Senhor, eu não sei como é que vai ser, mas a minha vida, o meu dom, o meu talento, eu quero entregar nas suas mãos e eu quero ver frutos que vão permanecer para a honra e glória do Senhor. Alguém sai do seu lugar e vem aqui à frente nessa noite. Espírito Santo, ó Deus, tem pessoas que estão no vale da decisão e elas precisam responder positivamente ao seu chamado. Amém, amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém, amém, Deus te abençoe. Sai do seu lugar, vem aqui. O Senhor vai te usar. Todo projeto social, ele só nasce através de um grito, para dar resposta a um grito, a uma dor, ou a algo que ainda não saiu. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Deus quer te usar, aonde você está, no seu trabalho. Talvez você fale: pastor, eu trabalho, eu faço isso, eu sou aposentado, eu não tenho condições, mas eu sou aposentado. Eu quero entregar minha vida para ser instrumento nas tuas mãos. Tem alguém assim? Sai do seu lugar, vem aqui mais à frente. Mais alguém?
Amém, glória a Deus. Venha, ainda há tempo. Não fique de fora daquilo que Deus quer fazer nesses dias e aquilo que Deus está fazendo nesses dias na terra. Amém. Todos de pé, por favor, em nome de Jesus, todos de pé. Estenda suas mãos para cá. Tem mulheres que estão sofrendo. Tem mulheres que estão gritando por socorro. Tem vidas e almas aprisionadas que está esperando por sua oração e por seu toque. Deus vai te usar como homem e mulher de Deus de oração, amém? Soberano Deus, Pai que estás no céu, nós somos pecadores, Senhor. Nós somos falhos, imperfeitos. Mas apesar de nós, o Senhor nos escolheu, nos chamou, derramou sobre nós o Teu Espírito Santo, que nos dá ousadia, coragem, intrepidez, para ir e anunciar esse Evangelho tão poderoso, Pai. Deus, eu oro por essas pessoas que atenderam ao Seu chamado, que disseram sim, Senhor, eu quero ser usado e eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo na terra, aqui no Garavelo, nesses dias, nesse estado, no estado de Goiás, quem sabe no Brasil e no mundo. Deus, em nome de Jesus, sopra sobre eles com Teu Espírito Santo poderoso, vivifica-os, destrava os dons, as habilidades, os talentos. Ó Deus, envia os recursos, para que projetos possam nascer, para que projetos sociais possam vir à existência, para que projetos de socorro, de ajuda, de libertação venham à existência, Pai. Abençoe essa igreja, os ministérios aqui representados. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre esses irmãos, sobre o ministério, sobre o chamado e sobre a vocação. Eles serão farol nesses dias, eles serão sal, luz da terra, aqui neste lugar, Pai. Pois em nome de Jesus, Teu Filho, nós oramos, Te pedimos e apresentamos eles nesta noite, no nome poderoso de Jesus. Deus vos abençoe hoje e sempre, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Volte para o seu lugar, glorifiquem a Deus. Sabe, irmãos, quando nós não sabemos como os projetos vão surgir, quando o Lar Batista começou, nós tínhamos uma obra de 650 mil para começar. Nós tínhamos 25 mil na conta para concluir uma obra de 650 mil. Nenhum centavo faltou e aquela obra foi concluída em menos de 2 anos, 1 ano e meio a obra foi concluída. Quando nós sonhamos os sonhos de Deus e quando nós colocamos em marcha para fazer aquilo que Deus nos chamou, se nós não tivermos os recursos, Deus vai enviar os recursos financeiros, materiais e humanos para que aquilo que Deus quer fazer se materialize na terra, neste lugar. Pastor Wellington.